Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista e especial hoje aqui no Tempo e Dinheiro com o jurista, o advogado, há 68 anos que atua com um umbigo no balcão, por dizer assim, e há 61 anos, pelo menos, ensina todos os aspectos do direito, né, da legislação, todos os aspectos da justiça que deveria ser seguida, inclusive em relação à própria Constituição brasileira. Nós vamos conversar e ter o prazer de entrevistar o Dr. Ives Gandra Martins, jurista, professor universitário, a quem agradeço a participação de tê-lo aqui nessa edição especial do Tempo e Dinheiro, Dr. Ives Gandra. Mestre Sérgio Braga, é um prazer conversar depois de longo tempo, mais uma vez com um amigo. Bom, professor, antes de mais nada, foram completados 90 anos, né, de vida, dia 12 de fevereiro. Parabéns para o senhor, né? Parabéns mais uma Obrigado. vez e muita saúde, antes de mais nada. Estamos enfrentando aí algumas limitações próprias da idade. Nós temos que pagar um preço pela idade. Mas, enfim, como a cabeça ainda funciona um pouco, continuo trabalhando. É exatamente isso. Professor, já vou direto no tema que incomoda todos atualmente, pelo menos a maior parte da população aqui no Brasil, que é essa questão do momento político, do momento que o Brasil passa, principalmente nessas questões voltadas ao judiciário, questões voltadas aos escândalos, desvios, algo que, em parte, nós já havíamos acompanhado anteriormente. Mas agora chegou algo que era inimaginável. Como é que o senhor avalia o atual momento político, jurídico aqui no Brasil? Eu vejo com, enfim, muita preocupação, como aliás todos nós brasileiros vemos, e as próprias pesquisas que são feitas a respeito dos poderes demonstram uma certa intranquilidade e desconforto da população com o poder judiciário, com o poder executivo e também com o poder legislativo. Em relação ao poder judiciário, que é o que mais está preocupando, e que é o objetivo de ter segurança jurídica no campo. Nós vemos, por exemplo, se destroem prédios públicos e as penas são de 14 e 15 anos. Mas quando se invade em propriedades privadas, no campo, fazendas, etc., isso é uma forma de protesto na democracia, segundo a visão do executivo, e, enfim, sem nenhuma reação do Poder Judiciário, mesmo quando provocado. Então, o que representa é que nós estamos vivendo um momento, e eu não critico ninguém do Supremo, primeiro porque eu os conheço bem, segundo porque eu os considero bons juristas, seis deles eu tenho livros escritos, e cito constantemente a obra escrita dos autores e dos ministros, e tem uma divergência propriamente doutrinária em relação a eles. Eu vivi durante 20 meses aquele período constituinte para comentar a Constituição em 15 volumes com Celso Bastos, mais em torno de 10 mil páginas. Então, o que eu vejo aqui eles adotaram uma corrente política denominada de consequencialismo jurídico, uma corrente própria de regimes parlamentares de governo, em que não há uma nítida separação de poderes, pelos quais o próprio Poder Judiciário poderia, muitas vezes, ir adaptando os princípios constitucionais do passado à sua interpretação pessoal do presente para se adaptar à realidade. Com isso, o consequencialismo, neoconstitucionalismo, jurisdição constitucional, que é a corrente doutrinária que eles seguem, eles passam a ser generalizadores. Vale dizer, nós tivemos, por exemplo, o casamento de pessoas do mesmo sexo, que quando foi discutido, por exemplo, na Corte Constitucional da França, disseram, podem discutir isso, mas discutam no Congresso Nacional. E realmente não aceitou a discussão a Corte Constitucional e eles aprovaram a Assembleia Nacional na França. No Brasil, eles adotaram, por exemplo, em relação à anencefalia, que não é hipótese existente no Código Penal, em relação ao artigo 53 da Constituição, em que diz quaisquer palavras de um parlamentar não pode ser objeto de violação mesmo pelo Poder Judiciário. Eles dizem
quaisquer, menos aquelas que eles entendem que poderiam não ser consideradas e eles seriam punidos por isso, não tem acontecido. Então, é um reescrever da Constituição, segundo eles, para a defesa da democracia, mas que, na verdade, a meu ver, de um velho professor de direito, não é isso que eu vi na Constituinte. Eu fui convidado repetidas vezes para audiências públicas. Mantive com Bernardo Cabral conversas quase que semanais. Mantemos até hoje. E ele diz, Ives, o que você tem dito é exatamente o que eu, como relator da Constituinte, pus na Constituição com a concordância de todos os constituintes. Então, há uma divergência entre a nossa visão, que é a visão dos constituintes de 88, de qualquer mudança da Constituição, qualquer forma de alargar ou diminuir, por exemplo, foro privilegiado que eles alargaram, juízo natural que eles adaptaram, de acordo com a interpretação, um regimento do Supremo prevalecendo sobre disposições constitucionais, e isso é uma adaptação deles ao que eles chamam a necessidade de adaptar a Constituição à realidade atual, e eles interpretam dessa forma, mas não foi o que os constituintes fizeram. Qualquer alteração, criação de novas disposições, poder de legislar, seria exclusivamente do legislativo. Quem teria que adaptar a Constituição do passado ao presente, e tem feito através de emendas, é o legislativo e não o judiciário. Então, minha grande divergência doutrinária, com pessoas que eu admiro, com quem tenho livros escritos, e com alguns deles uma amizade que vem de longa data, é exatamente esta interpretação. Para mim, essa interpretação está trazendo insegurança jurídica. Para mim, essa interpretação é que está levando, cada vez que se faz pesquisas sobre a credibilidade do Supremo, ultimamente, coisa que não acontecia no passado, eu conheço, minha primeira sustentação oral do Supremo, 5 dos ministros não tinham nascido, eu já sustentava lá, aquela imagem de um poder excepcional que causava admiração a todo o povo brasileiro, considerada a instituição mais respeitada do Brasil, e evidente, se percebe pelas pesquisas, que essa, digamos, invasão de competência legislativa que eles têm por uma corrente doutrinária mais própria dos sistemas parlamentares do que sistemas presidenciais de governo, faz com que, efetivamente, a credibilidade dos que gostam das decisões, todos aplaudem. Os que não gostam, evidentemente, criticam. E mais do que isto, no tempo do século passado em que eu saía com ministros, dava palestras com ministros, e saía à rua com eles para jantar, almoçar, nos congressos, nenhum deles usava segurança, não precisavam de segurança. E quando eu me lembro, eu ia, depois de um congresso, etc., jantar, almoçar, entende? Moreira Alves, Oscar Correia, Cordeiro Guerra, Peluso, enfim, aqueles que forjaram, Carlos Madeira, Sidney Sanches, que foi meu colega de turma. Então, todo mundo diz, lá está um ministro do Supremo, sabe, com aquela admiração quase que de idealizar ídolos. E hoje não é o que acontece. Todos eles são obrigados a sair com 3, 4, 5, 6 seguranças, porque os que gostam aplaudem. Os que não gostam criticam, como criticam os políticos de partidos que eles não admiram. E quando se percebe que a própria credibilidade está baixa, demonstra que alguma coisa não é o que os constituintes pensaram. É o que eu tenho dito, respeitando muito os ministros, tendo amizade com muitos deles, tendo escrito livros com muitos deles, e não discutindo a competência de conhecimento dos ministros, mas me permitindo, como um velho professor, divergir, que eu entendo que é isto que tem feito cair perante a opinião pública a credibilidade da Suprema Corte. O senhor falou exatamente nessa questão da Constituição de 88, né, ao que todos têm essa sensação de que ela está sendo reescrita, reinterpretada
né, em prol da democracia. Será que realmente, diante desses últimos fatos, né, lógico, com todo respeito àquilo que está sendo eh, julgado, né, diante da opinião pública, não tendo uma aceitação muito grande, pelo menos de boa parte, eh, onde que está o Estado democrático, né, de direito nesse Brasil? Porque, como o senhor mesmo disse, né, a credibilidade de muitos, né, até mesmo da instituição, que não deveria ser da instituição, mas a instituição recebe pelo menos essa primeira crítica, né, por causa, né, dos os ministros que lá estão. O senhor acha que o Estado democrático do direito aqui no Brasil, até pelo chamado crime de opinião, é realmente uma democracia? Nós estamos vivendo democracia, até porque crime de Veja o opinião está seguinte, sendo criticado, julgado, condenado, doutor Ives. ó, mestre Sérgio Braga, veja o seguinte, eu participei dos debates convidado por eles, apenas um professor de direito, mas a todo momento discutindo com eles. Escrevemos mais longos comentários à Constituição e com a morte do Celso Bastos, eu não fomos atualizando mais, porque cada um se encarregou por 7 volumes e meio daqueles comentários. Nós saíamos de um governo e um poder dominante. O regime de exceção anterior tinha um poder que dominava, era o executivo. Os outros eram poderes acólitos, vicários, secundários. Poderes que, enfim, tinham uma força muito menor. Os decretos-leis, o governo governava e não se podia modificar o decreto-lei, ou se rejeitava ou se aceitava. Não podia aceitar emendas para mostrar a força do Poder Executivo. O que é que os constituintes quiseram? Criar 3 poderes harmônicos independentes e exaustivamente declarar as competências de cada poder no título 4º, do artigo 44 a 135 da Constituição. O que está acontecendo? De rigor, esta discussão democrática colocada na Constituição, nos 20 meses que vi, uma Constituição adiposa, com muitos dispositivos que não tinham densidade constitucional, mas 2 pontos de direitos humanos, de garantias individuais e independência e harmonia dos poderes, criando uma novidade em relação ao sistema anterior, era, evidentemente, porque o povo queria através de seus representantes. E para deixar claro, no artigo 1º da Constituição diz que soberano numa democracia é o povo, aquele que elege, aquele que tem seus representantes. E só há 2 poderes representativos do povo. É o poder legislativo e o poder executivo. São aqueles pelo qual o povo exerce a soberania. Através desses 2, o povo elege quem quer e define a democracia que quer. O poder judiciário é um poder técnico. Basta dizer que, na ordem dos poderes na Constituição, nós temos, em primeiro lugar, o poder legislativo. Por quê? Porque no poder legislativo eu tenho situação e oposição. Eu tenho a representação total da nação. Por que o executivo vem do segundo? O legislativo é de 44 aos 69 e o Tribunal de Contas, eles também têm que prestar vênia ao poder legislativo. Por que o executivo em segundo lugar, dos 76 a 91? Uma razão muito simples. No executivo tem a maioria, mas não tem a totalidade da nação. Ela é representada por quem ganha a eleição do executivo. E por que o poder judiciário vem em terceiro lugar? Porque é um poder técnico, para garantir a Constituição que não faz, a lei que não faz. Quem tem que fazer a lei são os representantes do povo. É isso que está no artigo 1º. E, mesmo assim, o Poder Judiciário tem que depender de 2 instituições, o Ministério Público e da Advocacia, que são instituições colocadas. O Ministério Público, 127 ao 132, a Advocacia, do 133 ao 135. O que vale dizer, na prática, é um poder técnico, segundo o Constituinte, sem poder de legislar. Tanto é que pôs no 49, inciso 11, o seguinte: cabe ao poder exclusivamente, a palavra,
ao Poder Legislativo zelar pela sua competência normativa perante os outros dois poderes. Está na Constituição. Então, quer dizer, eu, como sou um originalista é a expressão utilizada pelos fundadores do direito americano, pela Constituição americana, aqueles que depois vão decidindo, sempre respeitando, e quando tem que se mudar, se utiliza quem é que tem que mudar, que é o Poder Legislativo. Mas eu não sou, e aqui nós estamos vendo que a Suprema Corte ela vai amoldando ao pensamento deles, que entendem que são defensores da sua democracia, da democracia como eles veem, da democracia como eles entendem. São grandes juristas e entendem, não existem os tribunais constitucionais, os sistemas parlamentares, Itália, Alemanha, Portugal, a França, países com tribunais constitucionais, que não são do Poder Judiciário. Os tribunais constitucionais são um tribunal diferente do Poder Judiciário desses países. Mas nesses países também não há nítida separação de poderes. Eu tenho o Poder Legislativo, que gera o Poder Executivo. No sistema parlamentar de governo, quem elege o primeiro governo, o chefe de governo, aquele que vai dirigir o país, o Executivo, é o Legislativo. E normalmente sai de um dos partidos, onde não há captura de emendas, orçamentos secretos e tal, não é porque ou o governo vai bem e o poder dominante continua, ou se formar com um mero voto de desconfiança, a oposição assume a situação. O que vale dizer, onde não há nítida separação de poderes, eu até interpreto que essas correntes que eles estão adotando, jurisdição constitucional, consequentemente, se compreende, porque o Tribunal Constitucional lá é uma espécie de Comissão de Constituição e Justiça fora do Legislativo, mas não pertencendo ao Poder. Basta que não é nessas cortes constitucionais, o cidadão não fica permanentemente, não são vitalícios como o Poder Judiciário. Na maioria das cortes constitucionais, eles ficam um determinado período. Ora, eu pergunto a você, Sérgio, o seguinte: fazer correntes para o Brasil, dando a possibilidade de um tribunal alterar de acordo com a sua visão da democracia, que, a meu ver, só pode ser dada pelo povo, pelo artigo 1º, mesmo com a melhor das intenções que eles possam ter, no sentido de defender, mas não é a democracia do povo, dos 150 milhões de eleitores que nós temos, mas a democracia deles, dos 11, que foram eleitos não por 150 milhões de eleitores, mas por um homem só. Então, a minha grande divergência doutrinária com eles é de que eu gostaria que eles voltassem a ser o que era o Supremo Tribunal de Moreira Alves, do Cordeiro Guerra, do Sidney Santos, do Carlos Madeira, do Guilmar Galvão, do Galotti, aquela, enfim, corte que era realmente uma guardiã da Constituição, e não uma consistente derivada, um legislador derivado, um legislador complementar, mesmo que a intenção seja as melhores, porque eu não discuto a qualidade dos ministros e o respeito que eu tenho por eles. Mas me permito, como um velho de 90 anos, sou aniversário 61, tendo uma obra escrita, não estou dizendo que seja uma obra exemplar, boa, etc., mas, enfim, é uma obra que eu trabalhei com livros, comentários da Constituição, publicado em 21 países, os meus escritos. Quer dizer, eu tenho a sensação de que eu tenho o direito de divergir. E com todo o respeito a todos eles que eu tenho, e faço questão, até porque amigo de muitos deles, eu não posso me calar. Eu tenho que dizer o que penso. E vou dizer enquanto eu puder falar. Eu entendo que a discussão doutrinária é uma das discussões mais importantes num país quando se trata de falar de direito.